Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. Pessoal, todos que me acompanham sabem das minhas apresentações no que se refere à falta de fundamentação e motivação das decisões da JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Pois bem, nós temos um caso que está acontecendo no estado do Ceará, em que o Ministério Público recomendou a instauração de inquérito policial para apurar essas situações. Situações em que a JARE não motiva, não fundamenta as suas decisões. O inquérito é para apurar o crime de falsidade ideológica e prevaricação. Via de regra, o que acontece? Você interpõe recurso administrativo contra a imposição da penalidade de multa ou imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou a cassação da CNH, e aí você recebe como resultado uma cartinha da JARE dizendo que o seu recurso foi indeferido, foi negado, não foi aceito. Simplesmente assim. Veja, a fundamentação para a instauração desse inquérito policial, que eu já vou te mostrar na tela do computador, foi exatamente o artigo 16 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Permita que eu leia para vocês. O artigo 16 do CTB diz o seguinte: junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARE. E continua o dispositivo: órgão colegiados responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra a penalidade por eles impostas. Ou seja, junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito funciona a JARE. A JARE funciona lá dentro. E qual que é a função da JARE? É julgar aquelas penalidades que foram impostas por essas entidades ou órgãos executivos de trânsito. Vamos tentar visualizar um caso prático para que vocês compreendam melhor. Recebi uma notificação de autuação por infração à legislação de trânsito na minha casa. Eu vou apresentar uma defesa da autuação para o órgão responsável pela lavratura do auto de infração. E aí eu apresento essa defesa, o órgão, igual a JARE faz, que não é só a JARE, o órgão e as entidades, o CETRAN, enfim, eles me retornam com a decisão simplesmente escrito, indeferida, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma motivação dessa decisão, e você recorre à JARE porque a função dela é exatamente essa, é julgar a manutenção dessa penalidade pelo órgão executivo ou entidade de trânsito. O que eu quero passar para vocês? Vejam, se a lei criou a figura de um órgão que irá julgar esses recursos, é ideal que ele dê ao cidadão a motivação, a fundamentação de suas decisões, e não simplesmente grafar o seu recurso, a sua defesa, enfim, foi indeferida, foi negada. É por essa razão que o Ministério Público mandou instaurar um inquérito, vejam, para apurar um crime. Os membros da JARE, no caso específico, mas poderia ser do órgão executivo de trânsito ou até mesmo do CETRAN, estão cometendo um crime de falsidade ideológica ou uma prevaricação. Por que prevaricação? Veja, o órgão ou entidade executiva de trânsito, eles vão lá e cometem um crime. Os membros da JARE recebem essa notícia de que eles não fundamentaram essa decisão e silenciam sem nenhuma providência. Primeiro, não se manifestam em relação à decisão anterior. E segundo, não comunica às autoridades competentes. Vamos para a tela do computador para analisarmos o despacho do Ministério Público em relação a este caso. Percebam que é um documento oficial do Ministério Público do Estado do Ceará. O fato chegou ao conhecimento do Ministério Público e, evidentemente, o Ministério Público adotou as providências necessárias. Diz o despacho do Ministério Público: cuida-se de notícia de fato encaminhado pela Secretaria Executiva a partir de provocação formulada por um cidadão lá daquele estado inconformado com essa situação da JARE,
Na continuação diz, mediante representação civil e criminal contra a coordenadora e membros da Jari lá de Fortaleza, no Ceará. Pessoal, e antes de prosseguirmos, é importante que vocês já tomem conhecimento desde logo. Os membros da Jari, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, são pessoas que recebem para isso. Daí elas serem obrigadas, por força de lei, a fundamentarem, a motivarem, ou seja, a trabalharem, a desempenharem as suas funções, até porque nós pagamos para que o servidor público preste os seus serviços. Continuando, essa representação foi feita sobre os recursos administrativos interpostos pelos denunciantes, os cidadãos que estavam sendo prejudicados. E vejam, todos os julgados, como eu disse na introdução do vídeo, improcedente. Eles simplesmente grafam improcedente, indeferido, enfim, mantendo-se a aplicação da penalidade em desfavor dos cidadãos. E aí diz o Ministério Público, em análise, ou seja, o Ministério Público analisou o conteúdo descrito nos autos e ele entendeu que a Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tem emitido suas decisões, preste atenção aqui, em forma de pareceres sem as devidas motivações e fundamentações técnicas. Vou repetir, sem as devidas motivações e fundamentações técnicas, se utilizando de justificativas esparsas, como por exemplo, os documentos comprobatórios não foram suficientes para invalidar a autuação, a presunção de legitimidade do agente de trânsito ou ainda a intempestividade do recurso, acarretando assim a impossibilidade de análise. Simplesmente isto, não combateu o que foi alegado em defesa dos recorrentes. Você acha que os impostos que nós pagamos servem para pagar um cidadão que dá como fundamento de um julgamento de um recurso administrativo de trânsito, isto que este membro da Jari escreveu? Evidentemente que não. Como bem diz o Ministério Público, ele tem que dar uma decisão técnica, fundamentada e motivada, alegando o porquê, falando para o cidadão qual o motivo que ele não irá aceitar esse recurso. E não isto aqui que nós estamos vendo, que é quase um desdenho da cara do cidadão que paga imposto, paga o salário desse sujeito. A Jari, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, é um órgão colegiado responsável pelo julgamento, ou seja, a única função da Jari é julgar os recursos interpostos contra as penalidades impostas ou mantidas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito. E em conformidade com o artigo 17 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, e aí ele cita aqui a resolução 357 de 2010 do CONTRAN, em seu item 8.3, relata que as decisões da Jari, vejam, nós temos normas que obrigam os membros da Jari a observar o que manda as leis. Ou seja, as decisões das Jares deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples de votos, dando-se a devida publicidade a essas decisões. Então nós temos que esse negócio aqui acima, que não é uma decisão, não foi o único sujeito. Teve outra pessoa que analisou e escreveram isto. É vergonhoso ver-se claramente que essa pessoa não tem o mínimo de conhecimento técnico para estar aonde elas estão, ganhando o que elas ganham. E não sou eu que estou dizendo que a Jari não observa a legislação. Perceba o que diz o Ministério Público do Estado do Ceará. No entanto, a Jari lá de Fortaleza, ao proferir suas decisões administrativas em seus julgamentos, não vem observando a legislação. Palavras do Ministério Público de que a Jari não observa, não cumpre o que determina a legislação.
junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações JARE, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidade por eles impostas. Eles quem? Órgão executivo e entidades de trânsito. No parágrafo único desse mesmo artigo diz o seguinte: as JARES têm regimento próprio, observado o disposto no inciso 6, artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funciona, lá no órgão onde ela funciona. E aí, na sequência, o artigo 17 diz das competências da JARE, quais sejam: julgar os recursos interpostos pelos infratores. É só isso. Essa é a função da JARE, julgar os recursos que o cidadão interpõe. Logo, cabe aos membros da JARE proferir uma decisão satisfatória. Se a lei cria a figura do órgão julgador JARE, é ideal que os membros da JARE, os julgadores, falem para o cidadão o motivo pelo qual o recurso dele não está sendo aceito. E não simplesmente dizer: olha, o seu recurso foi indeferido, foi negado, enfim. Isto não é um parecer aceitável, isto é repudiável pelo direito brasileiro. Em consonância com o decreto municipal, se referindo a um decreto municipal que existe lá em Fortaleza, que criou e aprovou o regimento interno da JARE lá de Fortaleza, e aí menciona os artigos e incisos lá daquele regimento, que trata da competência do presidente da JARE, afirma que tais decisões devem ser assinadas pelo presidente da JARE, fato não ocorrido em todas as decisões, pareceres, ou seja, em todos os pareceres, o presidente lá da JARE de Fortaleza não está cumprindo o que manda a lei. Então, todas as defesas que foram apresentadas pelos cidadãos que denunciaram, fica claro, diz o Ministério Público, a falta de compromisso em cumprir o que exige o dispositivo citado, ou seja, o que exige a lei. E o Ministério Público coloca aqui, para ficar mais claro ainda, o decreto por ele citado, que diz: compete ao presidente da JARE apurar as votações e proclamar os resultados, assinar com os membros presentes as atas das sessões. Ou seja, pessoal, isso é um claro exemplo do que acontece no Brasil inteiro. Todos os dias, seguidores e seguidoras me mandam resultados das JARES de todo o Brasil, não só lá de Fortaleza, de que simplesmente eles não observam, não cumprem a legislação a eles aplicáveis. Diante dos fatos apresentados na denúncia de fato, pairam fortes evidências acerca da falta de compromisso ao cumprimento da legislação e resoluções por parte dos membros e coordenadores da JARE de Fortaleza, no desempenho de suas atribuições como órgão responsável em julgar os recursos administrativos provenientes dos autos de infrações de trânsito ocorrendo possível crime de prevaricação. E continua: outro sim, igualmente, ainda pela referida notícia de fato, os membros da JARE, ao se absterem, ou seja, não fazer a análise dos recursos administrativos, diz o MP, visto que os julgados improcedentes ultrapassaram 90% em 2012, em tese pode ocorrer no crime de falsidade ideológica ao lançarem seus pareceres sem qualquer motivação ou justificativa técnica, pois são obrigados a analisar de forma criteriosa e imparcial todos os recursos administrativos, julgando e emitindo decisões fundamentadas de acordo com a legislação. O membro da JARE, ao proferir uma decisão, ele está escrevendo em um documento público. Por essa razão, ao meu juízo,
acertou o Ministério Público a apurar o fato criminoso. E continua o MP. Existem, pois, fortes indícios do cometimento do crime de falsidade ideológica, previsto lá no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, além do crime tipificado no artigo 313-A do Código Penal Brasileiro, prevaricação, portanto. E aí termina o MP determinando a expedição de ofício, requisitando a instauração de inquérito policial para apurar esses crimes. E com essa divulgação, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo a fim de que todo mundo tome conhecimento dos seus direitos, notadamente aquelas pessoas que trabalham com direito de trânsito, e com isto possa exigir o que determina a legislação referente aos membros das JARes de todo o Brasil. Já vi diversas entrevistas que tem pessoas que se diz presidente da JARe e não sabe sequer pronunciar o nome desses órgãos. Um forte abraço, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.